transformar a minha vida em uma canção. Amém? Que Deus possa transformar sempre a nossa vida e tenhamos uma canção no coração. Vamos ficar em pé e continuar cantando desse Deus maravilhoso. Jesus, Tu és a minha vida, porque Ele é o nosso tudo. 478. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Eu quero ler aqui, antes de nós fazermos oração, antes de cantarmos, 2 versículos de Provérbios que nós lemos essa semana, a nossa lição. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu pescoço, penduras a ele. Nesse momento, irmão, nós vamos orar.
nesse momento nós vamos ter o privilégio de podermos colocar os nossos pedidos e os nossos agradecimentos aos pés de Deus. Se você tem um pedido, se você tem um agradecimento e quiser vir aqui à frente, este é o momento. Nós vamos cantar a música aqui e depois da música nós nos ajoelharemos e vamos falar ao nosso Deus. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, Cante você. e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vamos ajoelhar? Santo, Santo Deus que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na tua santa casa. Muito obrigado, Senhor, porque nós ouvimos as instruções dos nossos pais durante as nossas vidas. Nós sabemos, Senhor, que é um assunto tão importante dentro da igreja, dentro da sociedade, que é a família. Por isso estamos aqui, Senhor, pedindo e rogando as tuas bênçãos sobre todas as famílias aqui representadas. Tu conheces, Senhor, e sabes a necessidade de cada um. Que o Senhor possa atendê-las e também recebê-las, aqueles pedidos que já foram atendidos, Senhor. Porque nós confiamos em Ti, por isso nós depositamos a nossa confiança aos Teus pés. E cumpra, Senhor, o Teu querer em nossas vidas. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos aqui da nossa igreja. Abençoe o Jonatas, que já está se recuperando, Senhor, que o Senhor tem atuado na vida dele. Também abençoe o doutor Anísio. Abençoe o Zezinho, um amigo nosso, irmão da dona Cacilda, também que está enfermo. O Senhor tem atuado na vida dele, que ele possa logo restabelecer a sua saúde. E enfim, Senhor, todas aquelas pessoas que a gente não sabe, mas Tu conheces, Senhor, cada um, que o Senhor possa atendê-lo de acordo com a santa boa vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e faltas, e um dia salva-nos para o Teu reino, é o que pedimos, não pelos nossos merecimentos, mas pelos merecimentos do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém, meus irmãos.
Bom dia. Tudo bem com vocês? Preparados para ouvir a história de hoje? Sim? Só que eu quero combinar uma coisa aqui com vocês. Eu preciso que vocês me ajudem a contar a história hoje. Quem topa? Preciso de ajuda. Vocês conseguem me ajudar? Sim? Qual é a ajuda que eu vou precisar de vocês? Eu preciso que vocês me ajudem a fazer 2 barulhos. O barulho da chuva. Como é que faz a chuva? Né? E a mão assim também, ó. Tá? A chuva. E o vento, como é que faz o vento? Eita, esse vento aí é bom, hein? Como é que faz o vento? Sei lá como é que é o vento, é assim? Tá, eu vou contar uma história e a hora que eu falar o barulho da chuva, vocês têm que fazer o barulho da chuva, bem forte. E depois, quando eu falar do vento, vocês também vão fazer o barulho do vento, bem forte. Combinado? Tá bom assim? Então presta atenção na história, porque na hora que eu falar da chuva e falar do vento, vocês vão me ajudar. Só que como é que vocês vão me ajudar? Vocês vão levantar e vir para cá assim, ó. Vem cá, todo mundo. Corre aqui. Corre não, bem rápido. Virado para lá. Tá? Aí nós vamos fazer a chuva e o vento. Depois eu venho para o lado de cá. Aí vocês vêm comigo. E vamos fazer a mesma coisa desse lado. Tá? E aí depois disso daqui, todo mundo sentado ali. Tá? Então, senta lá agora. Vamos lá. Entenderam? Preste atenção na história, porque senão vocês não vão conseguir ajudar, tá? Vem um pouquinho para cá assim, ó. Vem um pouquinho para cá que eu vou usar esse espaço aqui assim, tá? Valeu. Presta atenção. Havia um homem. Olha, estou contando a história. Se você não prestar atenção, você não vai conseguir ajudar. Havia um homem que tinha um sonho. O sonho dele era construir uma casa. Ele achou um lugar legal, era uma rocha, e ele começou então a construir a sua casa. Demorou um pouquinho de tempo, mas ele conseguiu construir uma casa linda, uma casa bonita, uma casa bem legal, que nem a casa de vocês assim. E aí ele terminou de construir a casa, e foi morar naquela casa que ele construiu. Mas depois de um tempo que ele estava morando naquela casa, sabe o que aconteceu? Choveu bem forte. Corre aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Choveu na casa dele. Como é que é a chuva? Aqui, ó, vira para casa, aqui, ó, onde ele está morando aqui. Chove. E depois da chuva, olha só, depois da chuva veio também um vento bem forte. Vento agora, vento. Mais forte, senão... Aê! Sabe o que aconteceu com essa casa? Ela não caiu. Ela ficou firme e forte. Por quê? Porque ele tinha construído a casa onde? Na rocha, né? Na rocha. Mas, preste atenção. Mas, havia um outro homem que também tinha um sonho. Qual era o sonho? Construir uma casa. E ele começou a construir uma casa. Só que ele começou a construir uma casa em cima da areia. E ele foi lá, trabalhou, construiu a casa que ele queria, do sonho dele, uma casa bonita, mas foi construída em cima da areia. O que aconteceu? Choveu também ali, chuva, lá na casa. Choveu forte, bem forte, mais forte. E veio um vento também bem forte. Vento agora. E aí o que aconteceu com a casa dele? Derrubou a casa dele. Desmoronou. A casa bonita que ele tinha construído caiu. Caiu tudo. Agora volta ali, senta ali. Senta aqui. Senta aqui e olha para mim. Olha só. Aquele homem, meninos e meninas, aquele homem que construiu aquela casa bonita, lá na rocha, né, que veio o vento, veio a chuva, e a casa não caiu,
ele obedeceu àquilo que os pais dele, aquilo que Deus havia falado para ele. Construa sua casa na rocha, num terreno firme. Por isso que quando veio a chuva, quando veio o vento, a casa dele não caiu. Mas aquele homem que construiu a casa dele na areia, não obedeceu aquilo que os pais dele, aquilo que Deus havia orientado a ele. Por isso, ele construiu a casa na areia, e quando veio a chuva, quando veio o vento, a casa dele desmoronou, né? Desmoronou. Então, presta atenção aqui agora. Quando nós obedecemos aos nossos pais, quando nós obedecemos aquilo que Deus nos ensina, tá? A nossa vida vai ser sempre assim, ó, construindo as coisas e as coisas não vão desmoronar. A gente vai crescer, né? A gente vai aprender as coisas, a gente vai viver bem. Quando nós desobedecemos aos nossos pais, quando nós desobedecemos a Deus, é que nem a história daquele homem que construiu a casa e a casa caiu, a casa desmoronou. Por isso que é importante a gente ser sempre obediente aos pais e também a Deus. Entenderam? Chega mais pertinho aqui, todo mundo. Bem pertinho aqui. Quem está lá no alto, desce aqui. Quem está lá na ponta, vem mais aqui pertinho. Vamos falar bem pertinho aqui agora. Está apertado? Quem aqui, olha para mim, presta atenção na pergunta. Quem aqui quer ser obediente aos pais e a Deus? Levanta a mão. Não, você não quer ser obediente? Tem que ser obediente. Tem que ser obediente. Isto. Muito bem. Para nós sermos obedientes, é preciso sempre pedir a Deus que nos dê. Presta atenção aqui, ó. Para a gente ser obediente, é preciso pedir a Deus que Ele nos abençoe para que a gente seja obediente. Tá bom? Por isso, nesse momento, feche os seus olhinhos. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá? É uma oração pedindo a Deus obediência. Eu falo, vocês repetem, tá bom? Querido Papai do Céu, obrigado pelas bênçãos. Queremos ser obedientes ao papai, à mamãe e ao Senhor. Por isso, pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, viu? Obrigado pela ajuda. Já faz algum tempo eu era um bebê no início da jornada, disposto a aprender, tão dependente. E o tempo passou e agora estou aqui, já
sou como antes, Senhor, eu cresci inconsequente, me tornei, andei com meus passos e tão longe então me vi, achei o que buscava, facilmente consegui, pensei que a liberdade estava a me seguir, mas descobri que não foi bem assim. Senhor, eu quero coração de aprendiz, que faça só o teu querer, esqueça o que eu já quis, que reconheça a tua voz e se encha de amor. Senhor, eu quero coração de aprendiz. Na tua palavra, promessas eu li, de hoje em diante, que seja sempre assim, um novo coração. E assim como antes, eu quero depender de tua graça infinita, voltar a aprender, prostrado em oração e em paz. A pedra que há no peito em carne se fará, o Espírito divino em mim se moverá, ossos secos se levantarão quando a vida retornar ao coração, disposto a confiar. Senhor, eu quero coração de aprendiz, que faça só o teu querer, esqueça o que eu já quis, que reconheça a tua voz e se encha de amor. Senhor, eu quero coração de aprendiz, que saiba explorar o teu saber, que saiba descansar no teu poder. Senhor, eu quero coração de aprendiz, que faça só o teu querer, esqueça o que eu já quis. Senhor, eu quero coração de aprendiz, que faça só o teu querer, esqueça o que eu já quis, que reconheça a tua voz e se encha de amor. Senhor, eu quero coração de aprendiz. Na tua palavra, promessas eu li, de hoje em diante, que seja sempre assim, um novo coração de aprendiz. Amém. Bom dia, feliz sábado. Deus abençoe você de uma forma poderosa por estar aqui na igreja hoje, trazer suas necessidades, trazer sua angústia. E eu tenho plena certeza de que, como Deus já tem se manifestado na vida de muitas pessoas, Ele também vai se manifestar de uma forma poderosa na sua vida hoje, amém? Eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade de poder subir ao púlpito mais uma vez e pregar a palavra de Deus, hoje na companhia da minha esposa e dos meus 2 filhos, que alegram bastante o meu sábado. Eles estão aqui na frente e é sempre muito bom. Você trouxe a sua Bíblia, nós vamos estudá-la hoje. Nós vamos ler vários textos da palavra de Deus e vamos permitir que a palavra de Deus, ela diga aquilo que nós precisamos saber nesta manhã, amém?
Quantas Bíblias nós temos aqui? Deixa eu ver. Você trouxe sua Bíblia? Que coisa maravilhosa. Quero fazer uma oração com você. É assim, você vai segurar sua Bíblia no alto. Todo mundo que trouxe sua Bíblia, segura ela no alto, você vai repetir comigo assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu consigo o que ela diz que eu consigo. Hoje eu quero ser guiado pela palavra de Deus. Minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. E eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos estudar um capítulo do livro de Números. Eu sou pastor há 12 anos. E esse é o primeiro sermão do livro de Números que eu faço. Exclusivamente ali no livro de Números, um estudo de um capítulo dele. A gente não dá muito valor para o livro de Números, porque tem muito números, tem muito nome, genealogia, contagem, mas tem um capítulo ali, um capítulo que tem uma mensagem poderosíssima para cada um de nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 7. Números, capítulo 7, aqui está a porção da palavra de Deus que será a base para o estudo da nossa vida nesta manhã, aqui na igreja, ok? Números, capítulo 7. Números, capítulo 7. O verso 1 diz assim: no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o consagrou, e todos os utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram, e aí vem o que eles ofereceram a partir do verso 3. Olha aqui para mim. O povo saiu do Egito, andou por um tempo no deserto, e agora eles estão prontos para entrar na terra prometida. Está diante dos olhos dele. E acontece que Moisés, sob a orientação de Deus, agora começa a dar algumas instruções para o povo, para que a vida deles possa ser abençoada, para que a vida deles possa ser feliz e para que eles possam fazer a vontade de Deus. Então a primeira coisa que acontece no livro de Números e que é relatado ali é uma contagem. Deus manda fazer uma contagem em todo o povo e eles começam a contar, e isso vem a partir do capítulo 1 do livro de Números. No capítulo 6 de Números termina a contagem. E agora nós temos diante de nós o término da construção de um local que o Senhor pediu que fosse construído para que ele pudesse estar no meio daquele povo. Antes de começar o capítulo 7, os 4 últimos versos são versos de uma bênção. O povo está contado, o tabernáculo está sendo terminado, a sua construção está sendo concluída, e agora Moisés disse assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O grande desejo de Deus para o seu povo é conceder-lhes bênçãos. E quando Deus abençoa de uma forma que nós, por nós mesmos, não conseguimos abençoar-nos. Compreende a diferença? Há coisas que Deus faz, há coisas que nós podemos fazer, mas o Senhor proferiu através de Moisés uma bênção sobre o povo, e o Senhor disse: coloca o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu vou abençoar esse povo. Aí vem o capítulo 7, o tabernáculo está terminado, terminou a construção, e agora o Senhor vai ter um local para estar no meio do povo, um local onde o povo possa andar menos, um local onde eles possam ver a presença de Deus, onde eles possam adorar o Senhor Espírito em verdade.
e Moisés acabou, e nesse dia aconteceu que os príncipes de Israel, aqueles que presidiram a contagem, aqueles que presidiram o censo, eles trouxeram algumas coisas diante da casa de Deus. E o verso 3 diz assim: e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. Qual foi a oferta que esses príncipes de Israel, os chefes das tribos, trouxeram à casa de Deus? Está aí, no meio do verso 3. Eles trouxeram 6 carros cobertos. Entenda como carro coberto uma espécie de charrete, carroça, alguma coisa assim, tá bom? Eles trouxeram 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles ofereceu um boi, e apresentaram diante do tabernáculo. Olha que presente. Se você recebesse 12 bois, se você recebesse 6 carroças, o que você ia fazer com isso? Você já recebeu algum presente que você não gostou na vida? Já gostou? E hoje não tem erro para dar presente, né? Você dá um cartão presente com um valor ali dentro e a pessoa faz o que ela quiser. Não tem erro presente. Mas eles trouxeram 12 bois e 6 carroças. E o verso 4 diz assim: o Senhor disse a Moisés: receba esse presente, porque ele vai ser útil. Receba o presente e você vai destinar ao serviço da tenda da congregação esses presentes. 12 bois, 6 carroças, você vai dedicar ao serviço do tabernáculo. E você vai dar aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. E o Moisés recebeu os carros e os bois e deu aos levitas. A partir do verso 7, o Moisés agora vai dividir essas 6 carroças e esses 12 bois entre as 3 equipes de trabalho que ministravam tudo o que acontecia ali no tabernáculo. Então os levitas estavam ali representados por 3 famílias. E agora os 12 bois, as 6 carroças, elas iam ser divididas entre aqueles que trabalhavam no tabernáculo. Agora olha que coisa interessante. O acampamento de Israel, ele era fixo? Sim ou não? Não. Tempo por tempo eles levantavam o acampamento de acordo com a posição da presença do Senhor, da nuvem. A nuvem levantou, começou a andar, todo mundo desmontava tudo e seguia a nuvem. A nuvem desceu, parou, todo mundo montava acampamento. Em alguns lugares eles ficaram mais tempo, em outros lugares ficaram menos tempo. O fato é que agora o Senhor manda construir mais um prédio dentro do acampamento. E quem que vai carregar esse prédio? Onde que vai ser carregado o tabernáculo? Através desses presentes que foram dados, 12 bois e 6 carroças. Mas olha que divisão engraçada. O verso 7 diz assim, vai fazendo a conta, 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari segundo o seu serviço, sobre a direção de Itamar. E o verso 9, olha só, não são 3 equipes? Não são 3 famílias aqui? Então os de Gerson receberam, os de Merari receberam, mas o verso 9, os filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava no santuário e eles deviam levar sobre os ombros. Eu fui criança, você foi criança, quem está nos assistindo pela internet agora, alguns já foram crianças e outros são crianças. É natural do ser humano nós fazermos alguma comparação sobre a nossa realidade e a realidade dos outros, sim ou não? Eu tenho um tio que mora em Belo Horizonte e ele é mecânico. E a filosofia de vida dele é assim: quanto menos coisa eletrônica num carro, melhor. Então ele tem um Fusca, porque um Fusca com uma chave de fenda, um martelo,
e um pedaço de arame, você conserta qualquer coisa e faz o carro funcionar. Olha que coisa boa. Agora, se num desses carros mais modernos, eletrônicos, um fusível que sei lá onde fica, ele der algum problema, o carro para inteiro, para de funcionar e você fica na mão. E esse meu tio conta um dia viajando para a cidade onde a mãe dele, a minha avó, morava. Ele ia devagar e sempre com o seu fusquinha verde abacate. Olha só, era verde abacate ainda o fusca dele. Do volante branco. Imagina a relíquia que era esse carro. Esse carro existe até hoje, até hoje. E ele conta que uma Mercedes tentava ultrapassagem em alguns momentos da estrada, mas a estrada muito sinuosa, não havia uma faixa adicional para que a ultrapassagem pudesse ser feita numa subida, descida, curva, reta, sei lá o que, um trânsito muito intenso, até que uma hora ela conseguiu ultrapassar e foi embora. Dali um pouco, o meu tio avista um pisca-alerta na estrada, alguns quilômetros. Qual era o pisca-alerta? De que carro era esse? Era da Mercedes. Ele não era um homem convertido ainda. E ele conta que passou pelo motorista da Mercedes, dirigindo o seu fusquinha, olhando para ele assim, aí bobão, o seu é mais rápido, ficou parado, o meu é mais lerdo, continua andando. E ele foi embora. É natural do ser humano a gente fazer comparações entre a nossa condição e a condição dos outros. Quando eu olho para essa divisão aqui, dos presentes, os filhos de Merari ganharam. Os filhos de Gerson ganhou carroça e boizinho. E os filhos de Coate, a Bíblia diz assim, vai ter que levar onde? Nas costas. Só que tem um detalhe. Sabe o que os filhos de Merari e os filhos de Gerson carregavam do santuário? Eles carregavam as madeiras que seguravam a estrutura, eles carregavam os panos que faziam o fechamento do santuário, eles levavam várias peças. Mas a Bíblia menciona um detalhe muito interessante aqui. A Bíblia diz que os filhos de Coate levavam as coisas, os utensílios que estavam no lugar santíssimo. E o negócio era tão santo que eles nem colocavam a mão. Todo o móvel do lugar santíssimo tinha umas argolas nas suas pontas. E eles passavam ali alguns pedaços de pau para fazer varais. E eles levavam aquilo ali sobre as costas. E quando eu li isso aqui, eu fui pesquisar mais. E um comentarista bíblico, ele escreveu uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse assim: aquilo, na obra de Deus, aquilo que é importante, Deus não coloca sobre os ombros de carroça ou de boi. Deus coloca sobre a responsabilidade dos seus filhos amados, a quem Ele confia. E quando eu li isso, eu louvei ao Senhor, porque não é fácil. Não era fácil ser um levita, não é fácil hoje ser um obreiro. Mas eu louvei ao Senhor, porque muitas coisas nós levamos sobre as costas, muitas coisas nós levamos sobre o ombro. Nós, que eu digo, eu e vocês, todos nós aqui. Mas isso não é um sinal de dor, isso não é um sinal de repúdio, isso não é um sinal de desagrado ou um castigo de Deus. Deus coloca grandes responsabilidades sobre os ombros daqueles que conseguem e têm condição de levar avante a sua obra. E você, querido membro, querido líder dessa igreja, você que contribui para o avanço da causa de Deus, sinta-se honrado e privilegiado. Na obra de Deus, nessa igreja, quanto maior o privilégio, maior é a responsabilidade. Quanto maior a responsabilidade, maior é o esforço. Quanto maior é o esforço, maior é a satisfação de servir. Quanto maior a satisfação de servir, maior é o entendimento do chamado de Deus para sermos luz no mundo. Então não pense que a obra é um fardo pesado demais para que nós possamos levar avante.
Se o Senhor nos confiou, é porque isso não poderia ir em cima de uma carroça puxado por um boi. Deveria ser levado por você. E tudo que é aquilo que é pesado demais, você sabe. Você traz para perto do seu corpo, para que você coloque perto do seu eixo de equilíbrio e você possa seguir. Ou seja, aquilo que é de tamanha responsabilidade, Deus não só coloca para que a gente possa levar, mas Ele permite que a gente coloque bem próximo de nós, para que nada de mal aconteça. Você é um abençoado de Deus. Você é uma abençoada de Deus. E Deus deseja fazer uma obra poderosíssima através de você nesse mundo. Mas é o seguinte: quando o livro de Números termina de mencionar essa divisão dos presentes, você vai ter X carroça, X boi, X carroça, X boi, nenhuma carroça, nenhum boi. E vai todo mundo trabalhar. O capítulo 7 começa a descrever a maior seção do capítulo. A partir do verso 10, nós temos aqui a maior descrição dentro desse capítulo. E essa descrição vai do verso 10 até o verso, mais ou menos ali, o verso 88, 89. Esse capítulo tem 89 versos. E o que vai contar agora? Do verso 10 até o 88. Do verso 10 ao 88 vai contar a mesma coisa. A mesma coisa. Então a mesma coisa é o seguinte: as pessoas contribuíram para que o tabernáculo fosse construído. As pessoas contaram, fizeram o censo em todo o povo de Deus. Agora, cada tribo contribuiu para que o tabernáculo pudesse ser transportado aonde o acampamento fosse sendo montado. E o que vai acontecer dentro desse tabernáculo agora? O que acontecia lá? O que acontecia dentro do tabernáculo? As pessoas traziam sacrifício, sim ou não? Elas iam ali para confessar os seus pecados, sim ou não? Elas iam ali para adorar a Deus, sim ou não? Todas as tribos, elas eram montadas, os acampamentos eram montados, convergindo de frente para esse tabernáculo, em posições muito específicas, mas todos de olho ali. O centro da vida deles era o culto de adoração a Deus. Deus era o maior, Deus era visível e eles estavam na presença visível de Deus, eles viam. Tudo girava em torno de Deus, Deus era o centro da vida. Mas como que esse tabernáculo vai funcionar? Esse tabernáculo precisa ser mantido. E ele vai ser mantido como? Aí você vira para mim e fala assim: mas tem uns levitas aí. Sim, tem os levitas. Eles foram designados para cuidar do tabernáculo, mas na divisão da terra, os levitas não tiveram nenhuma porçãozinha de terra, nenhuma. Porque aqueles que se dedicam integralmente ao trabalho de Deus, não tem que ficar se preocupando com as coisas desse mundo. Se dedica à obra de Deus. E aí, pastor? Deus cuida. Até como cuidou hoje. Vai continuar cuidando. Mas e aí, pastor? Amigo, é uma caminhada de fé. Eu confio no Senhor e vou continuar confiando. Para você ter, na maioria das vezes, principalmente para os que são autônomos, se você quiser ter mais renda, você precisa o quê? Trabalhar mais. E nós? Aumenta alguma coisa se trabalhar mais? Na verdade não tem mais hora, não tem mais minuto no dia para trabalhar mais. Mas quanto mais a gente trabalha, mais gente a gente salva. Esse é o chamado. Esse é o chamado. Como que aquele tabernáculo ia ser mantido? A partir do verso 10 até o 88, a Bíblia está dizendo como que aquele tabernáculo, os cultos, os serviços, eles iam ser mantidos. E a cada dia, diz a palavra de Deus, uma tribo comparecia diante do tabernáculo e trazia presentes.
E eu vou ler para você quais são os presentes que a primeira tribo trouxe. Disse o Senhor a Moisés, verso 11: cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. E aí no verso 12 diz que no primeiro dia apareceu Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. E eles trouxeram o seguinte: um prato de prata que pesava 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, todos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Foi trazido também por essa tribo um recipiente de 10 siclos de ouro, de peso, cheio de incenso. Eles trouxeram ainda um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para fazer o holocausto. E o verso 16 diz: trouxeram um bode para a oferta do pecado. 17, trouxeram para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. E foi essa a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Isso aconteceu no primeiro dia. Toda a tribo de Judá apareceu ali diante do tabernáculo e trouxeram esses presentes. No segundo dia, a segunda tribo, e aí tem o relato e a sequência delas, apareceu ali também, e elas trouxeram a mesma coisa, os mesmos presentes. No terceiro dia, mais uma tribo, os mesmos presentes. No quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia, no oitavo, no nono, no 10º, no 11º, no 12º dia. Todas as tribos compareceram diante do tabernáculo e trouxeram a mesma oferta. A mesma oferta. O que isso quer dizer? E essa informação se repete do verso 10 ao verso 88. O que quer dizer a palavra de Deus para nós nesse texto? A palavra de Deus quer dizer para nós que aqui dentro dessa igreja não tem ninguém diferente. Todos nós temos o mesmo chamado, todos nós devemos ter o mesmo compromisso, todos nós devemos ter a mesma proatividade. O fato daquelas tribos terem trazido a presença dos levitas no tabernáculo, os mesmos presentes, nos diz que todo o povo estava focado na mesma coisa. Todo o povo estava disposto a obedecer a Deus segundo os mesmos parâmetros. Não havia alguém que fosse mais ou menos especial. Todos se sentiam parte do povo de Deus e todos participavam dos serviços na casa de Deus. Eles contaram o povo, trouxeram presentes para que o tabernáculo pudesse ser transportado. Eles contribuíram com o tecido material para que aquele tabernáculo pudesse ter sido construído. E todos eles agora estavam vindo à presença de Deus no tabernáculo, trazendo as suas ofertas para que aquela casa fosse mantida. Todo o povo, não faltou uma tribo. E sabe por que não faltou uma tribo? Porque no dia que eles estavam diante da terra prometida, o Senhor, através de Moisés, disse a eles: vocês querem ter felicidade? Vocês querem ser prósperos? Vocês querem ser abençoados? Você vai encontrar muito essas 3 palavras, esses 3 verbos no livro de Números: lembra, guarda e pratica. Em todos os capítulos do livro de Números você vai encontrar várias vezes esses mesmos verbos. Lembra disso, guarda isso, pratica isso. Lembra isso, guarda isso, pratica isso. Quer ter a vida longa? Não quer voltar para o Egito? Não quer ter a vida que você tinha? Então, filho, a partir de agora você vai entrar numa nova etapa da vida. Lembra, guarda e pratica. E quando eles sentiram que o negócio era sério, todos eles se comprometeram. Ninguém queria voltar para a vida do Egito, ninguém queria ser escravo de novo. E diante de uma nova oportunidade que Deus estava dando, eles ali decidiram ser fiéis e todo o povo compareceu e participou. Essa igreja aqui foi construída e está sendo melhorada, reformulada e está ficando cada dia um lindo templo para a honra e a glória de Deus. Mas todo mundo tem que participar. Sabe por quê? Porque todos nós temos um dom dado por Deus para dedicar a essa obra.
Nós não estamos falando aqui de valores. Nós estamos falando aqui de participação. Todos nós podemos. Todos nós devemos. Todos nós temos condições. Dentro da nossa realidade. Mas todos nós fomos chamados para isso. Todos nós. Deus não chamou você para ser um cristão para lustrar o banco. Deus não estava carente quando fez uma igreja desse tamanho, colocou um monte de banco. Não, eu vou colocar ali porque aquele banco, coitadinho, está vazio. Só fica lá com o piano. Eu vou colocar alguém lá para fazer. Deus não colocou ninguém aqui para isso. Essa não é a perspectiva de Deus. Deus deseja que ao participarmos da manutenção desse templo, nós contribuamos para a pregação do Evangelho. E isso muda a perspectiva de tudo que a gente faz, de tudo aquilo que a gente vive como igreja. Por que nós abrimos as portas dessa igreja e fazemos um culto? Você já parou para pensar nisso? Pode ser que nós tenhamos respostas variadas, do tipo, não sei. Pode ser que nós nunca tenhamos pensado nisso. Mas quando nós participamos da manutenção desse lugar, a perspectiva muda, o engajamento muda. Sabe, gente, nós vivemos num tempo de muita crise financeira. Sempre quando nós temos mudança de governo, nós temos alguns meses de instabilidade e até que as coisas possam se acomodar. E bom ou ruim, a vida segue. Ok? E nós temos uma transição dessa, não só no nosso país, mas no nosso estado. E pode ser que na sua cabeça, no seu coração, no seu planejamento, havia muitos planos e hoje há muitas incertezas. O fato é que Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da nossa jornada. E se nós tivermos fé, nós chegaremos ao final e alcançaremos o grande objetivo da vida cristã, que é a vida eterna. Eu quero ler alguns textos com você. Quando você levantou a Bíblia, antes de nós começarmos a mensagem dessa manhã, você disse assim: tudo que ela diz que eu tenho, eu tenho. Tudo que ela diz que eu consigo. E eu quero te colocar diante de alguns textos hoje, da palavra de Deus, que falam sobre a manutenção deste lugar aqui. Vamos abrir o primeiro texto, livro de 2 Coríntios, capítulo 9, Novo Testamento. Se você está perto de alguém que não tem a palavra de Deus ali, por favor, se aproxime. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 2. Paulo, ele está dando um recado aqui. Na verdade, Paulo, ele está fazendo uma lembrança. Para você entender melhor, olha o verso 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever para vocês. Por quê? Porque eu conheço a presteza de vocês, da qual me glorio junto aos macedônios. De onde ele escreve, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitas pessoas. Era como se Paulo estivesse dizendo assim: eu não preciso dizer para a igreja do Vila Nova que está chegando alguém que não é membro dessa igreja. Eu não preciso mandar uma cartinha de recomendação dizendo: olha, acolham essa pessoa, ela está de passagem. Olha, ofereçam um almoço, uma refeição para essa pessoa, porque ela está de passagem. Ele não precisava escrever essa recomendação, porque eles já faziam isso. E pelo fato de fazer isso, essa atitude deles contagiava a muitas pessoas. Que lugar é esse? Olha que coisa fantástica. Não precisava de recomendação, não precisava de lembrança. Por quê? Porque o que eles faziam já estimulavam a todas as pessoas a fazerem. Mas essa igreja, todo mundo sempre fez, pastor? Eu acredito que não. Mas Paulo está dizendo que a atitude dessas pessoas
criou uma cultura de que elas atendiam e recebiam e cuidavam de todos que chegavam lá. Em outras palavras, quando nós somos liberais e exercemos a nossa liberalidade, nós influenciamos outras pessoas também para serem liberais. E por que nós não temos uma comunidade liberal? Liberal no sentido de generosidade, de doação, de desprendimento. Pode ser que nós não tenhamos tanta gente assim fermentando essa massa para que a gente possa contagiar a outros para fazer a mesma coisa. Outro texto que eu gostaria de levar você a ler comigo hoje está no livro de Provérbios. Por favor, acompanhe a leitura. Provérbios capítulo 28, verso 27. Provérbios capítulo 28 e o verso 27. A palavra de Deus diz: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldição. Nós estamos falando aqui do pão duro. Esse é o pão duro. Aquele que alimenta o pobre, aquele que possui recurso e não compartilha, esse aí nunca terá falta, nunca. Por menos que tenha e que compartilhe, esse nunca vai ter falta. Agora, aquele que finge que não é com ele, aquele que finge que não tem compromisso, a Bíblia está dizendo que essa pessoa vai ser acumulada de alguma coisa. O que é mesmo? Quem quer ser amaldiçoado hoje aqui pelo resto da vida, levanta a mão. Você deseja isso? Então, amigo, compartilha aquilo que você possui com quem é menos favorecido. Porque bênção não é receber. Bênção é você compartilhar aquilo que Deus lhe proporcionou. Abençoado não é aquele que tem muito. O que tem muito pode ter muito por diversos fatores. Abençoado na perspectiva espiritual, na Bíblia Sagrada, não é aquele que possui muito, mas aquele que reparte sempre aquilo que possui, e o Senhor vai enchendo a sua vida e os seus celeiros. Outro texto que eu gostaria de ler com você, 1 João capítulo 3, vamos lá para o finalzinho do Novo Testamento. Primeira epístola de João, ali bem antes do Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler o verso que nós vamos ler e nos concentrar no verso 17. Olha o 16, para você entender o contexto. 1 João 3, 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por quem mesmo? Por quem que nós devemos dar a nossa vida? Pelos irmãos. Pelos irmãos. Quem são os irmãos aqui? Eu preciso dar a minha vida por vocês, e vocês precisam dar a vida por mim, e nós aqui precisamos dar a vida uns pelos outros. Todo mundo, não escapa ninguém. Agora o verso 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, dá um pause, olha para mim. Quais são esses recursos deste mundo? Aquele que possui o quê? O seu salário, os seus rendimentos. Aquele que trabalha, aquele que recebe dignamente do seu suor, das suas atividades. Então é o seguinte: aquele que possui os seus recursos deste mundo e vê que o seu irmão está padecendo necessidade, fechar o olho, o coração. Olha a pergunta que o João faz aqui agora: como é que pode no coração, na vida de uma pessoa dessa, permanecer o amor de Deus? Não tem lugar. Não tem lugar. Numa igreja por aí, onde eu passei, eu cheguei no sábado para pregar.
E eu me encontrei com um pastor. Isso não aconteceu aqui no nosso estado. E nós entramos ao auditório da igreja, nos sentamos, participamos da escola sabatina. Mas sabe quando você chega e você sente um clima pesado no ambiente? Estava daquele jeito ali. Eu perguntei para ele, falei assim: pastor, o que está acontecendo aqui hoje? Eu já vi uns 3 aí com o olho meio inchado, tem mais alguns aí que estão meio chorosos. O que aconteceu? Ele disse assim: Júlia, de ontem para hoje, faleceu o pioneiro dessa igreja aqui. Eu falei: puxa, rapaz, por que você não me avisou? Ele: não, mas não preocupa não. Tá tudo certo e tal. Tá bom. Continuou, terminou a escola sabatina, começou o culto, fui pregar. E sabe quando o povo tá com cara de velório mesmo, tristeza geral assim? Eu falei: irmãos, diz uma coisa, o que está acontecendo hoje aqui na igreja? O sábado é um dia feliz, amo cada sábado, mas está todo mundo triste. O pastor me disse que o irmão, o pioneiro da igreja, faleceu essa madrugada. Isso é muito triste, é uma pessoa que todos amavam, mas por que está todo mundo muito triste? E aí um irmão levantou assim, com coragem, destemido, né? No interior é chique demais, acontece muito dessas coisas. Pastor, é o seguinte, eu vou contar. É porque o irmão morreu, a viúva está ali, mas eles não têm dinheiro para enterrar o parente. Eu falei: não tem dinheiro? Sabe quando você tem que pensar em alguma coisa para dizer em 5 segundos? E eu disse assim: tem, irmão, tem dinheiro aqui sim. Tem. O momento das ofertas já havia passado. E eu falei: não, tem dinheiro aqui sim. Minha irmã, por favor. E ela veio. E eu perguntei para ela, né? Já tinha ido o culto embora já. Quanto a senhora precisa para enterrar o seu esposo? E no primeiro banco assim, tinha um cara olhando assim, pensando que não era com ele, né? E ela falou assim: ô pastor, uns R$800 dá para comprar o caixão e pagar o coveiro para fazer um buraco para colocar o meu velho. R$800, minha irmã. E o cara ali, né? Pensando assim que não era com ele, olhando a nuvem, forma de cachorrinho e tal. E eu cheguei perto dele e falei assim: mas o senhor tem dinheiro? Ele assustou: eu, pastor, eu não tenho isso tudo não. Eu falei: mas R$10 tem. Aí ele: 10 eu tenho, 10 eu tenho. E já pôs a mão no bolso, né? Falei: pronto, o Espírito agiu. Irmãos diáconos, por favor, equipe de louvor, nós vamos cantar a música da oferta agora. E nós vamos tirar uma oferta agora, porque esse homem vai ser enterrado hoje, gente. Aí todo mundo falou amém, e o meu coração falava assim: ô Senhor, obrigado, né? Cantamos o hino. Eu coloquei minha oferta de novo. E eu falei assim: amigo, nós vamos enterrar esse irmão hoje, amém? E a igreja: amém. Falei: vai dar certo, Senhor. Tiramos a oferta e eu falei assim: irmãos, por favor, contem e tragam a notícia. E eu comecei a ler a palavra de Deus. Dali um pouco, passa o irmão diácono correndo pelo lado de fora assim. E eu falei: deu errado. Porque notícia ruim vem depressa, né? E quando ele chegou na porta da igreja, ele tropeçou, afobado, caiu. Eu falei: agora deu errado mesmo. E ele falou: pastor, glória a Deus. E o meu coração ficou aliviado. Ele falou assim: R$1.650, pastor. Eu falei: amém. Eu falei: olha só, rapaz. E eu pensei assim: Senhor, essa obra não avança porque o povo não é liberal. E eu pensando, né? Se apareceu no meu apelo 1.650 depois da oferta, não era uma igreja grande. Convidei a irmã viúva, ela veio à frente. Eu falei: minha irmã está aqui. Essa é a oferta da sua igreja, para que o seu esposo possa ser enterrado nessa tarde. Ô pastor, muito obrigado.
muito obrigado. E aí o povo estava chorando já, né? Eu falei, minha irmã, é mais do que a senhora disse, mas é uma oferta da igreja para a senhora. Morte a gente não marca data e a gente não se prepara para ela, né? Ela chega. Então é bem provável que o seu esposo não tenha se prevenido de alguma coisa, então use o restante do valor para alguma necessidade que surgir. Ela falou assim, não, pastor, meu esposo era muito certinho, não tem nada devendo, as contas estão todas pagas. E ela pegou o microfone da minha mão e disse assim, eu queria saber hoje aqui na igreja, se tem alguém precisando de dinheiro, porque aqui tem demais. R$800 só é o que eu preciso para enterrar meu velho. Há alguém aqui hoje que precisa, está devendo alguma conta e tal, é uma velhinha lá do outro lado, minha irmã, eu... 3 meses com a conta de luz cortada. Então venha, minha irmã, venha. Quanto que é? E aí contou, deu na mão. Mais alguém? Tem dinheiro ainda, igreja? Tem dinheiro ainda. E ela levou 800 para enterrar o velho. E o resto ela repartiu com o povo. Como que o amor de Deus não está no coração de uma irmã dessa? Mas a Bíblia diz que quando a gente vê o necessitado padecendo, e nós temos condição, e não fazemos, o amor de Deus não está dentro de nós. Não tem como. Para encerrar, eu queria que você anotasse aí no teu celular ou num pedacinho de papel, mais alguns textos para você ler e refletir em casa. Esse vai ser o seu papo com o Espírito Santo depois do almoço, tá bom? Anota aí. Deus tem bênçãos prometidas para aqueles que são fiéis e liberais, amém? Salmo capítulo 41, verso 1, anota aí. Provérbios capítulo 22, verso 9. Deus tem bênçãos prometidas para aqueles que são liberais. Salmo 41, 1, Provérbios 22, 9. Muitas promessas na palavra de Deus são feitas àqueles que são liberais, aqueles que estão comprometidos. Provérbios capítulo 11, verso 25. E a Bíblia exorta para que você seja liberal. Lucas capítulo 3, verso 11, Atos capítulo 20, verso 35. Irmãos, Deus é a fonte de tudo que a gente possui. E Ele nos chamou para nós mantermos essa igreja, mantermos esse evangelho, porque o nosso tesouro, a nossa riqueza não está nesse lugar. A nossa riqueza está no céu. É uma vida por vir, é um momento que ainda vai chegar. E com a graça de Deus, o poder, a misericórdia dEle, todos nós participaremos disso, amém? O capítulo 7 de Números termina com algo muito especial. O capítulo 7 começa dizendo que o tabernáculo ficou pronto. E no dia em que ele ficou pronto, os príncipes trouxeram os presentes para os levitas carregarem o tabernáculo. Depois disso, o Senhor deu ordem a Moisés para que dissesse ao povo, para que eles pudessem trazer os mantimentos daquele lugar de adoração. E durante 12 dias, a Bíblia não relata que o Senhor ficou em silêncio, vendo a obediência do povo. Cada dia uma tribo trazendo a mesma coisa, todos estavam comprometidos. E no 12º dia, quando a última tribo trouxe a sua oferta ao tabernáculo, o verso 89 do capítulo 7 de Números diz que o Senhor falou. Quando todos fizeram a sua parte, Deus se manifestou e Deus falou. Deus falou. Deus estava feliz com a obediência. Deus estava feliz com o cuidado daquele povo. Deus estava feliz com o comprometimento. E Deus falou.
e as pessoas não ouviram a voz de Deus pela palavra de Moisés, a Bíblia diz que o povo ouviu a voz de Deus naquele lugar, naquele dia, porque o Senhor se manifestou diante da obediência do povo. E isso mexe muito comigo, porque se o Senhor não tem falado comigo, pode ser que eu não esteja fazendo de fato aquilo que Ele me pediu para fazer. Mas a Bíblia diz que aquele povo fez o que o Senhor pediu. E o Senhor, no 12º dia, falou. Ele falou. Eu tenho 2 textos para ler para vocês. E logo após a leitura desses 2 textos, eu vou fazer um convite para você. Com o coração jubiloso, feliz, devem dedicar ao Criador as primícias da sua generosidade, suas mais bem escolhidas posses, seu melhor e mais santo serviço. Assim alcançarão ricas bênçãos. Deus mesmo tornará a sua vida como um jardim regado, cujas águas não faltam. Eu ainda não tive a oportunidade de viver aqui em Goiânia uma época de seca, mas eu sei que as chuvas estão quase no seu fim e que nós vamos entrar num período de estiagem. É bem provável que aqui, como acontecia no lugar onde eu morei antes daqui, nesse período as flores elas não têm cores tão vívidas. A grama, o jardim, o verde vai ficar meio amarelado, quase que seco. Mas quando voltar as chuvas, lá no final do ano de novo, na primeira chuva, tudo começa a ter vida de novo. É como se a vida tivesse dado uma pausa, um stop. Mas a palavra de Deus diz, a serva do Senhor diz, se nós formos fiéis a Deus, se nós tivermos um coração generoso para com Deus, para com os filhos de Deus e para com a causa de Deus, Ele mesmo vai regar a nossa vida como um jardim que vive alagado. Nunca vai faltar água para regar e para mostrar que alguém cuida de você. Mas essa é uma experiência que cada um de nós deve possuir de forma individual. E o último texto, Conselhos de Mordomia, página 136. Muitos, porém, ao começarem a juntar riquezas terrenas, põem-se a calcular quando estarão de posse de determinada quantia. Na ansiedade de acumular fortunas para si, deixam de enriquecer-se para Deus. A sua beneficência se mantém a par do que aquilo que acumulam. O aumento dos bens robustece o ansioso desejo de mais, até que alguns consideram exigente e injusta a contribuição da parte de Deus. O Senhor ensinou o povo de Israel a ser generoso quando eles não tinham nada. E é mais difícil nós aprendermos essa lição quando nós temos muita coisa. E se for preciso, filho, Deus vai permitir uma crise na sua vida para te salvar. Eu repito, não é uma questão de valor, é uma questão de caráter. É uma questão de chamado para alcançar pessoas. Muitos fazendo contas de quando terão dinheiro para tão sonhada viagem para Dubai, sei lá para onde mais. Na primeira classe de um Airbus A380 da Emirates. Esquecem de serem fiéis a Deus, de ajudar o próximo e a manter essa causa.
Não tem nenhum problema em você ir para Dubai. Se quiser me levar, eu não sou orgulhoso, eu vou. Mas nós não podemos pensar apenas na nossa vida e esquecer da causa de Deus. Nós precisamos pensar na causa de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas que nós sonhamos, necessitamos, ou até mesmo aquelas que a gente não precisa mais quer, elas vão ser acrescentadas. Eu quero fazer uma oração por você agora. E a minha oração é para que você receba a bênção do Senhor, para ter um coração generoso, para amar a Deus em primeiro lugar, contribuir com aqueles que estão em escassez, para que você seja participante na contribuição, manutenção e o crescimento dessa obra, mas para que você também tenha uma vida digna e feliz, que te proporcione, no dia em que Jesus voltar, você não sentir saudades desse lugar, mas desejar todos os dias o céu. Alguém nesta manhã que gostaria de permitir que eu pudesse fazer essa oração por você? Louvado seja o nome de Deus. Você pode se colocar em pé, se você tiver condições para isso. Eu vim aqui pertinho porque eu quero fazer um segundo apelo. Esse segundo convite é mais específico. Há alguém aqui hoje que, ao ouvir a palavra do Senhor, que ao permitir a palavra do Senhor falar ao seu coração, há alguém aqui hoje que foi confrontado diante de uma dura realidade e percebe que o seu coração, a sua vida não é tão generoso assim. Fazendo uma avaliação, você tem percebido que você tem pensado mais em si mesmo do que em outras pessoas. Se há alguém aqui hoje, em nome de Jesus, filho, se você tiver coragem de deixar nesse altar do Senhor aqui hoje o seu coração e receber um transplante das mãos do grande médico, de um coração novo, puro, de carne, um coração generoso, eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente. Eu queria orar por você. Você que sente um desafio gigante e você sabe que pelas suas próprias forças você não vai conseguir. Eu queria nessa manhã orar por você, para que o Senhor lhe desse um novo coração. E para que a obra do Espírito nunca cessasse em sua vida. Mas entendendo o chamado, o compromisso, você fosse uma pessoa como um jardim alagado, que nunca falte água. Vem mais pertinho, vem cá. Se aproxime mais, por favor. Por gentileza, irmãos, venham aqui. Eu gostaria de estar bem pertinho de vocês. Que bom que você está aqui, filho. Podemos orar? Feche seus olhinhos então. Pai do céu, o Senhor é o Deus forte, poderoso, supremo autor. O Senhor é o dono da nossa vida. Obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que nunca volta vazia. Enquanto houver a pregação do Evangelho, haverá oportunidade de novos concertos. Enquanto houver a palavra de Deus sendo pregada, há oportunidade de salvação. Enquanto as portas dessa igreja estiverem abertas, o Santo Espírito continuará trabalhando na vida do nosso povo. Eu te louvo por juntos te adorarmos nesta manhã,
e juntos podermos nos render diante de Ti. Juntos podermos confessar a nossa vida e as nossas limitações ao Senhor. Juntos podermos aprender daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Um coração generoso, pronto para amar, pronto para obedecer. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe quem é cada pessoa que está aqui. O Senhor sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades. O Senhor sabe que há uma luta dentro de nós. E para esses meus irmãos e amigos virem aqui à frente, uma luta foi travada. Mas a decisão de virem e suplicarem ao Senhor um novo coração é uma luta que foi vencida em nome de Jesus. Coloca no coração de cada um deles o Teu amor, o Teu Espírito, derrame o céu na vida deles, meu Deus, para que tenham vida em abundância, compromisso nesse serviço, e enquanto aguardam a volta de Jesus, pregam para que outros possam se juntar a eles nesse caminho. Eu sei que não vai faltar recursos para essa obra, mas o que não pode faltar nesta obra são pessoas dispostas a se comprometer e a Te servir. Por isso eu rogo por toda a minha igreja, por isso eu rogo por quem está nos assistindo agora pela internet, por isso eu rogo por todas as pessoas que estão sendo chamadas pelo Teu Santo Espírito para serem parte dessa família. Que o Teu nome seja honrado, exaltado e glorificado por uma vida transformada que a partir de agora nós experimentaremos. Todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você de uma forma muito especial e poderosa. Abrace quem está perto do seu lado, desejando-lhe um feliz sábado. Eu vou estar à porta para cumprimentar a todos. Nos encontraremos aqui às 16h30 para mais uma sessão poderosa de estudos da Palavra de Deus. Vivemos nos dias finais, Jesus logo vai retornar. Em meio ao caos, ao ódio e o mal, Deus precisa ver em nós um povo santo. Em meio à descrença total, em meio ao ódio mortal, Deus precisa ter, Deus precisa ver servos fiéis e leais. Corremos demais sem parar, não há nem mais tempo de orar. A vida sem Deus, vazia e fugaz, nos afasta mais e mais do que é certo. Verdade e erro já estão tão perto, tão sem distinção. Deus precisa ter, Deus precisa ver homens de retidão. Homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo próprio nome, de consciência fiel ao dever, como a bússola o é ao polo.
sinceros e humildes, homens de fé e coragem, que sejam firmes no que é reto, ainda que caia o céu.